Leia este texto. Na língua portuguesa, o melhor é a gente se afastar de certos verbos. Em português, o melhor é a gente se afastar de certos verbos. Por exemplo, se uma pessoa nos diz, tu iludiste-me, em princípio está zangado. Mas se diz, tu desiludiste-me, é possível que também não esteja muito contente. Com o verbo iludir, a gente nunca está bem. Se faz uma coisa, é mal. Se faz o contrário, é pior. Não é frequente que um ato seja tão abominável, não é frequente que um ato seja tão abominável quanto o seu oposto. Por exemplo, respeitar é bom, desrespeitar é mal. Sabemos qual é a ação correta e a incorreta. Com o verbo iludir, não há ação correta. Ao se fazer uma reflexão sobre o uso de determinados verbos na construção desse texto, são. Vamos lá. Aí a gente vai olhar que essa aí é uma questão já que vai falar de verbo, mas também vocês vão ver que a Fundep, ela não cobra muito questões só de verbo, tá? Ela sempre cobra verbo com alguma coisa. Então, olha aí, olha aí, olha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, empregadas as palavras mal, pior, melhor e gente, invariáveis da língua portuguesa. Aí lembra que eu falei com vocês para lembrar lá de VASPAM, que são as classes de palavras variáveis. VASPAM e CIPA, tá bom? VASPAM e CIPA. Então, olha lá. VASPAM, verbo, artigo, substantivo, pronome, adjetivo, numeral. Beleza? Beleza. E se pá? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Então, olha lá. Mal, pior, melhor, existe. Maus, piores, melhores. E a própria palavra gente, que é um substantivo, eu posso dizer as gentes, tá? Então, ela é variável também. Então, tá falando aí que elas são invariáveis. Não, não são invariáveis, tá bom? Não são invariáveis, são variáveis. Estão lá em Vaspão. Empregado o prefixo des, que nas palavras desrespeitar e desiludir indica negação. Olha, lembra lá que existe o verbo respeitar. Aí o verbo é respeitar. Eu pego esse verbo e faço outro verbo que é derivado desse. Faço um outro verbo que é derivado desse. Como que eu faço isso? Eu vou lá e coloco um prefixo. Então a gente tem aí, ó, desrespeitar, né? Que é não respeitar, desiludir, que seria a ideia de negação, de não iludir, mas ser é ruim de qualquer jeito, né? É ruim de qualquer jeito, é o que ele fala. Então, a gente tem aí, muito provavelmente, essa é a resposta, tá? Que tanto de não iludir, não respeitar, indica uma negação. Então, vamos lá. Empregado o sentido do verbo iludir como algo pior do que o sentido do verbo desiludir. Ele vai falar que são coisas iguais, né? Então, olha lá, ele vai falar. Se uma pessoa nos diz, tu iludiste-me, em princípio está zangada. Mas se diz, tu desiludiste-me, é possível que também não esteja muito contente. Com o verbo iludir, a gente nunca está bem, tá vendo? Então, olha lá. Que seja tão abominável como o seu oposto. Então, aqui, tão como dá uma ideia de comparação, né? Uma comparação de igualdade. Comparação de igualdade. Então, não é um melhor ou outro pior. Então, há uma ideia de igualdade. Por isso que a letra C é falsa. Letra C é falsa. Agora, vamos lá. Empregada vírgula em se faz o contrário é pior para separar sujeito de predicado. Não, ó. Se faz o contrário é uma oração subordinada adverbial condicional. E aí, então, você tem uma oração subordinada adverbial condicional, que vai dar a ideia né, que é uma oração que está fora do lugar, está deslocada. Logo, 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 você tem aí a vírgula obrigatória. Beleza? Portanto, resposta
letra B de nádegas. B de nádegas. Fechou? Agora vamos lá. Leia este texto. Nem tudo são más notícias, em termos gramaticais. Em português, é muito difícil uma pessoa ir à falência. Justifico essa ideia com a seguinte teoria fascinante. Normalmente, considera-se que o verbo falir é defectivo. Ah, mas defectivo. Então, vamos voltar aqui, ó, no que são os verbos defectivos? Olha aí, os verbos defectivos são aqueles que não apresentam a conjugação completa. Por exemplo, eu não posso falir no presente, né? Não existe eu falo ou eu falho, porque eu falo é do verbo falar. E eu falho é do verbo falhar. Então, não existe, né, o falir em algumas pessoas, em alguns tempos. Logo, ele é um verbo defectivo. Ah, então lembramos aqui, ó, verbo defectivo é aquele que nem sempre que não é conjugado em todas as pessoas, tá bom? Que não é conjugado em todas as pessoas. Então, olha lá. Significa isso que lhe faltam algumas pessoas, designadamente a primeira, a segunda e a terceira do singular, e a terceira do plural do presente do indicativo, e todas as do presente do conjuntivo. Não se diz eu falo, tu fales, nem ele fale. Não se diz eles falem, né? Então você não tem essa conjugação, ele é um verbo defectivo. Todos os modos e tempos verbais do verbo falir se admitem, com exceção de 4 pessoas do presente do indicativo e todo o presente do conjuntivo. Em que medida é que isso é bom? Não é possível falir presentemente no Brasil. Então significa que existe eu fali, tu faliste, ele faliu, né? Existe ele no passado, eu falirei, existe ele no futuro, mas não existe falir no presente. E aí o cara vai brincar aqui com o verbo, né? Ele vai brincar e vai falar assim, cara, isso é muito bom, porque a gente nunca vai falir aqui no Brasil. Então, é bem de boa, bem tranquilo e tal, tal, tal. Entendeu? Então, vamos lá. Eu falo é uma declaração ilegítima. Podemos aventar a hipótese de vir a falir, porque eu falirei. É uma forma aceitável do verbo falir. E quem já tiver falido não tem salvação, porque também é perfeitamente legítimo afirmar: eu fali. Mas ninguém pode dizer que, neste momento, fale. Porque se fosse fale aí, seria a ideia, né, de falar. Então, olha lá, que legal, que legal, que legal. Você tem o que acontece? Você tem o verbo falir e o verbo falar. Quando eu falo, né, que ele fale, aí não é do verbo falir, é do verbo falar, tá? Então não existe o verbo falir no presente. Por isso que ele brinca aí e fala que no Brasil não é possível falir. Acaba por ser justo que o verbo falir registre essas falências na conjugação. Justo e útil, sobretudo em tempos de crise. Basta que os brasileiros vivam no presente, que, além do mais, é dos melhores tempos para se viver, para que não falam. Outra conjugação impossível. Não deixa de ser misterioso que a língua portuguesa permita que no passado se possa ter falido e até que se possa vir a falir no futuro, ao mesmo tempo que inviabiliza que se fala no presente. Se eu nunca falo, como posso ter falido? Se ninguém fale, por que antever que alguém falirá? Então, é bem legal aí essa discussão que ele faz, né? Ele vai brincando aí com a questão dos tempos verbais e o próprio tempo, né, na vida mesmo. E ele faz isso de uma forma bem humorística, né? Bem tranquila e tal, é bem legal. Em tom humorístico, o autor defende em seu texto o fato de que, sendo o verbo falir defectivo, contribui para a atual crise, por ser ilegítima a sua conjugação. Olha só, ele brinca realmente com esses significados e tudo mais, né? Mas ele não vai falar que o verbo falir, né? É óbvio que ninguém vai entrar em crise econômica ou qualquer crise que seja por causa de um verbo, né, gente? Então, assim, ele tá brincando aí. Aí ele vai lá, gera preconceito linguístico. Olha,
Outra questão que pode cair aí é essa questão da linguagem, né? Então, das variações linguísticas. E aí, quando a gente pega as variações linguísticas, você tem algumas pessoas que depreciam outras pela forma de falar. Tem até uma questão legal sobre isso, tem uma questão super legal sobre isso, né? Que é aquela do nós mudemos? Eu acho que é nós mudemos, que chama o texto, que é a professora e tal que encontra com o aluno. Lembra? E aí o aluno fala, nós mudemos para cá. E aí vai falar de preconceito linguístico, vai falar dessas coisas. Minha cachorra latiu no susto. Vai falar dessas coisas, tá bom? Gera preconceito linguístico? Então não vai gerar preconceito linguístico, né? Não é isso que ele discute. Faz com que no presente nenhum brasileiro possa falir. A ideia é essa, né? O verbo falir, aí ele não existe no presente. Então é o que ele falou aqui, ó. Ninguém pode dizer que nesse momento fale. Olha lá. Não é possível falir presentemente no Brasil. Então, opa. Então, você tem aí a questão bonitinha, bonitinha, bonitinha. Então, provavelmente, resposta letra C de anos, né? Letra C de anos. Leva qualquer brasileiro à falência no futuro do presente? Não, né, gente? Deus que me livre. Já pensou se a gente vai falir de qualquer jeito só por causa do verbo? Tá, é doido. Então, resposta letra C. Então, olha lá. É o que eu falei com vocês. Não é comum que a Fundep cobre as matérias de português, tipo assim, isoladona, sabe? O que é bem legal, né? Porque é uma prova inteligente. Então, na verdade, o que que eles fazem? Eles costumam cobrar as matérias bem contextualizadas. Olha que legal esse texto. Má, está me dizendo então que eu posso ficar de olho em textos que brincam com o cotidiano e com o português? Pode ficar. A Fundep tem essa característica, sabe? De pegar alguns textos que brincam com a língua e com o cotidiano, que é o caso, por exemplo, desse verbo falir aí. Então, olha só, tá cobrando o verbo defectivo, mas sem cobrar necessariamente o verbo defectivo, tá? Ela podia colocar uma questão falando assim: assinale a alternativa em que haja um verbo que, assim como falir, é defectivo. Podia, mas a Fundep não tem essas características. Ela gosta de contextualizar as coisas. Então, cai muito verbo, mas o bom é que verbo cai de uma forma mais tranquila, mais tranquila. Agora vamos lá. Dicas para levar uma vida bacana. Dicas para levar uma vida bacana. A gente já fez um pouco dessas questões. Na verdade, eu acho que eu já resolvi tantas questões da Fundep que elas parecem todas iguais para mim, sabe? Mas vamos lá. Dicas para levar uma vida bacana. Elogie, faça, respeite, pague, seja, surpreenda, tenha, trate, saiba, aceite, sorria, tenha, tá bom? Gaste, perdoe, não tome. Todos esses verbos estão no imperativo. Só para a gente lembrar. A gente tem o indicativo e o indicativo, ele é o quê? Ele é uma, né, certeza, ele indica uma certeza. A gente tem o subjuntivo, subjuntivo, que lembra lá de suposição. Então, ele indica uma dúvida, uma hipótese, tem S de si. E a gente tem o imperativo. Lá no imperativo, o que que a gente tem? O imperador. O imperador é quem dá ordem. Então, o imperativo é quem dá a ordem. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então a gente tem aí imperador imperativo, tá bom? Fechou. Então, esses verbos todos, eles estão dando uma ordem, ó. Elogie, faça, respeite, pague, seja. Eles são uma ordem, né? Um conselho, um pedido. Então, todos os verbos estão no imperativo. Então, olha só.
é uma questão que vai cobrar de você a capacidade de associar os verbos aos tipos de texto, aos tipos textuais. Então, olha só, esses verbos no imperativo levam a um texto de caráter injuntivo. Injuntivo, que é a tipologia textual, que é o que eles vão perguntar aqui, ó. Do ponto de vista da sua tipologia, esse texto é predominantemente injuntivo, porque apresenta instruções para o leitor, procurando orientá-lo, ou seja, olha os verbos no imperativo. Então, amanhã é essa, ó. Você vai pensar aqui comigo. Você vai pensar aqui comigo. O texto narrativo geralmente apresenta passagem de tempo. Mesmo que seja lá o tempo psicológico, cheio de flashbacks e tal. Então, ele apresenta passagem de tempo. Ou seja, o texto narrativo tem geralmente verbos, tá? Conjugados no pretérito. No pretérito. Pode ser o pretérito perfeito, pode ser o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, e assim sucessivamente. Os textos, tá? Descritivos não têm passagem de tempo. Não costumam ter passagem de tempo. Neles predominam os adjetivos. Por isso, geralmente os verbos são conjugados no presente e são verbos de ligação, porque o que importa mesmo é o adjetivo, tá bom? Os textos injuntivos são aqueles que vão te induzir a fazer algo, ó. Injuntivos, induzir, você vai lembrar assim. Então, ele tem verbos no imperativo. Costuma ter diálogo direto com o leitor, tá? Com o leitor. Fechou? Fechou, Má. Dá um printzinho aí, vou esperar um pouquinho pra vocês darem um print, porque eu vou passar pro próximo aí. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou voltar. E aí a gente ainda tem o texto expositivo, que é um texto de caráter informativo. Então, para ele, o que importa é a informação. Então, ele traz sempre informações, dados, estatísticas, exemplos. Ele só expõe a informação. Ele não possui opinião, geralmente, tá? Não possui opinião. E a gente tem o texto de caráter dissertativo, que a galera aí do CFO vai fazer, né, para tentar a prova de redação. Então, de caráter dissertativo, o texto de caráter dissertativo, ele faz o quê? Ele também não tem passagem de tempo. Tá vendo como que a Fundep gosta? Ela cobra verbo, mas não é o verbo sozinho. Ela cobra a capacidade de o aluno, olha só que legal, é por isso que eu acho legal, a capacidade de o aluno perceber, a partir do conhecimento que ele tem dos verbos, a tipologia textual, o jogo de humor. Então é muito legal por causa disso, sabe? É muito legal por causa disso. Então vamos lá. A dissertativa, ela vai apresentar uma opinião, que é o que a gente chama de tese, né? Aquela tese que você coloca lá já no final da sua introdução, você já deixa claro qual que é o seu ponto de vista. Então, por isso que ela tem argumentos. Ela pode ter várias estratégias argumentativas, mas todas essas estratégias vão ser usadas para defender a opinião e não somente para informar.
Legal, né? Então, vamos olhar aqui a questão lá. O texto, ele é argumentativo, porque apresenta palavras-chave, buscando mudar? Não, ele não é argumentativo, né? Os verbos lá... Opa, passe. Aí. Os verbos lá são todos verbos no imperativo, olha. Estão todos os verbos no imperativo. Então, não é um texto argumentativo. Então, buscando mudar a visão do leitor a respeito das ideias defendidas. Não é um texto descritivo também, tá? Então, o texto descritivo, lembrando, ele vai ter o predomínio de adjetivo e ele não costuma ter passagem de tempo, né? Os verbos geralmente são verbos de ligação, por isso que geralmente estão no presente. Então, olha só que legal, né? A gente tem aí a discussão de verbo, mas na verdade não é só verbo que você tem que saber. Você tem que saber verbo e tipologia textual. Gente, é legal, né? É bem legal. Então vamos lá. Então ele não tem essa ideia de passagem de tempo realmente, mas ele não é descritivo. É um texto de caráter injuntivo? Sim, porque apresenta instruções para o leitor, buscando orientá-lo? Sim, por isso que ele é um verbo, né? Um texto que tem predominância de verbos imperativos. Predominância de verbos imperativos. Beleza? E é um texto narrativo, porque apresenta uma unidade temática, caracterizando-se como uma sucessão de acontecimentos? Não, né? O texto narrativo geralmente tem verbos conjugados no pretérito, no passado. Portanto, resposta letra C de anos. C de anos. Fechou? Fechou, Má. Então vamos lá. Das formas verbais assinaladas a seguir, a que não está no mesmo modo que as demais. Então a gente já falou de modo. Então olha só, o que eles têm mais cobrado até agora são os modos verbais. Estão vendo? Eles cobram os tempos, eles cobram o sentido e tudo mais, mas realmente o que eles cobram mais são os modos verbais. Até porque é uma questão mais crua, tá vendo? É uma questão mais crua. É uma questão que já vai cobrar mesmo né? Que vai cobrar a gramática, diferente das outras, que na verdade cobram o seu conhecimento de mundo e tudo mais. Então, olha aí a diferença. Olha aí a diferença, ó. Ó o macetão do indicativo. O indicativo indica uma certeza. Indicativo indica uma certeza. Tá bom? A gente tem aí os macetões, ó. No indicativo, vá. Indicativo, vá. Tá vendo? O vá e o ia, pretérito imperfeito. Urá sem acento, pretérito mais que perfeito. Uria sem acento é ótimo, né? Uria vai ser futuro do pretérito. Tudo isso do indicativo. Urararão, aí também futuro do presente indicativo. Então, olha aí o macetão. Então, anotamos lá as desinências. Anota aí. Desinência do modo indicativo. Vá, ia, ra, ria, rarerão. Tá bom? Beleza. E o modo subjuntivo? Anota aí as desinências. Você tem que saber desinência. Mas eu tenho que saber desinência de cor? Tem que saber desinência de cor. Não tem jeito. Pelo menos essas, tá? Que são dos verbos regulares. Então, vamos lá. SSE, a mudança da vogal temática, né? E a conjugação lá do verbo subjuntivo no futuro, que é a mesma do coisa. Do coisa é ótimo, né? Como é que chama? Infinitivo pessoal. Então, do subjuntivo, o que eu tenho que lembrar? Do SSE. Então, vamos lá. Opa. Aí, ó, subjuntivo, eu tenho que lembrar do SSE. E lembrar que os verbos terminados em ar mudam a vogal temática para E. E os verbos terminados em er e ir mudam a vogal temática para A. Beleza? Beleza. Então, você vai lembrar lá, ó. Aqui tem uns exemplos. E o modo imperativo, a gente lembra que ele não tem tempo, mas que ele é sempre uma ordem, um pedido. Lembra imperador? O que o imperador faz? Dá ordem. Beleza?
Beleza, beleza. Então, vamos lá comigo, ó. A gente tem, então, uma questão, que é a questão 4 aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que vai perguntar qual que não está no mesmo modo. Então, vamos colocar as desinências aqui, ó. O modo indicativo. Desinência do indicativo que a gente conhece. Vá, ia, ra sem acento, ra, ré, rão com acento, iria. Beleza? Beleza. Agora, vamos olhar o modo subjuntivo. Qual desinência que a gente sabe? SSE. Então, você já bate o olho aí, ó. Já haviam sido. Olha o ia, né? Haver vai para ia. Então aqui você já sabe que é indicativo. Era considerada, né? Aí você já sabe que aqui também é o indicativo. Tá bom? Mesmo sendo verbo ser, né? Mesmo sendo verbo ser, que é um verbo irregular. Foi. Aí olha lá. Eu fui, tu fostes, ele foi. Esse não tem desinência, mas eu sei que ele é pretérito perfeito do indicativo. E mesmo se eu não soubesse, eu já achei duas do indicativo aqui. Então, era só eu lembrar que o SSE é do subjuntivo. Portanto, ele é a resposta. Resposta letra D de jeans, tá vendo? Então, na verdade, essa foi a primeira questão que a gente viu aí que a Fundeb cobrou, que é realmente gramatical. Que você precisa saber de verbo, né? Claro, de verbo. Porque de gramática, de análise sintática, eles cobram com borra, com borra, com borra. Mas olha só, o que você precisava saber? As desinências. Você precisava saber as desinências, beleza? Falei com vocês já daquele materialzinho que tem lá no meu YouTube. Ou YouTube não, no meu Instagram. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo lá, @prof.marinacouto, tá? Que eu olho tudo para vocês bonitinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Então, vamos lá. Resposta aí, letra D, então, porque aqui o SSE eu tenho o subjuntivo. Já nos outros, eu tenho indicativo. Indicativo, indicativo, indicativo. Beleza? Fechou, Má. Fechou, show, 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 show. Beleza, então. Vamos para a questão 5. Vamos para a questão 5. Opa, voz passiva. Voz passiva. Já expliquei para vocês o macetão da voz passiva. Então, vamos lá. Das formas verbais sublinhadas nas seguintes frases, a que se configura como construção da voz passiva, tá? Então vamos lá, vamos lembrar aqui comigo. A gente já lembrou, mas vamos falar bem rapidinho. Na voz passiva, o que acontece? O sujeito sofre a ação, tá bom? O sujeito sofre a ação. Você tem o acréscimo de verbo auxiliar. Ou seja, se na voz ativa eu tenho um verbo, igual Marina comprou o caderno. Na voz passiva eu tenho dois. O caderno foi comprado por Marina. Se na voz ativa eu tenho dois verbos, Marina havia comprado caderno. Na voz passiva eu tenho três. O caderno havia sido comprado por Marina. Entendeu? A manha é essa. E, olha lá, só existe com verbos transitivos direto ou bitransitivos, verbos transitivos diretos ou indiretos. Essa é a voz passiva. Ela pode ser analítica, que vai ser assim, ó. Sujeito paciente, que era o objeto direto da voz ativa. Então, por exemplo, Marina comprou o caderno. Marina, sujeito, comprou, verbo transitivo direto, o caderno, objeto direto. Então,
mais verbo auxiliar e verbo principal, e aí pode ser principais, né? Se forem dois na voz ativa, dois aqui. Se forem dois lá, três, desculpa, se for um na voz ativa, dois aqui. Se for dois na voz ativa, três aqui. Mais o verbo principal no particípio e o agente da passiva, mais agente da passiva, beleza? Que era o sujeito da oração principal. Da oração principal, não, desculpa, da oração na voz ativa, tá? Na voz ativa. Então, olha lá. Se eu falo bem assim, Marina comprou o caderno. Aí eu passo para a voz analítica. O caderno, que era o objeto, vira sujeito. Foi comprado. Então, vou colocar o verbo auxiliar. Por Marina. Então, por Marina, Marina, que era o sujeito, passou a ser agente da passiva. E a gente tem com si, partícula passivadora. Com si como partícula passivadora, que é a voz passiva sintética, você vai lembrar assim, ó, passiva sintética tem si de si. Então, você lembra que vai ter o si como partícula ou pronome apassivador. Aí, ela vai sintetizar, ou seja, ela vai diminuir tudo. Então, você vai voltar o verbo para a forma normal, comprou. Lembra lá que era Marina que comprou o caderno? Vai acrescentar o si e vai colocar o sujeito da voz passiva, que era o caderno. Comprou-se o caderno. Aí, na hora que você vai passar para a voz passiva analítica, fica o caderno foi comprado. Então, aqui o caderno é sujeito. Beleza? Então, lembra aí. Só existe voz passiva com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Dá um exemplo de voz passiva com verbo transitivo direto e indireto. Olha lá. Marina deu o caderno ao seu irmão. Passa para a voz passiva, analítica. O caderno foi dado ao irmão por Marina. Voz passiva, analítica. Você tem um verbo transitivo direto e indireto, porque quem dá algo a alguém. Ou seja, o que era objeto vai passar a ser sujeito. Objeto direto, sempre. Por que não pode ser o objeto indireto, Mar? Porque não existe sujeito preposicionado. Fechou? Então, vamos lá. Das formas verbais sublinhadas na frase, assinale a que se configura como construção própria da voz passiva. Então, a consequência é que as cidades estão pagando pelos erros e omissões de passado. As cidades ainda estão pagando. Elas estão pagando ou elas estão sendo pagas? As cidades estão pagando. As cidades estão pagando. Então, elas não estão sofrendo a ação. As cidades estão pagando e não estão sendo pagas. Então, aqui está na voz ativa. Por quê? Porque as cidades é um sujeito que realiza a ação. Então, vamos lá. Nossas cidades são levantadas sobre o alicerce dos jeitinhos. Nossas cidades levantam ou são levantadas? Elas são levantadas. Então, aqui, cidades, tá? Elas são levantadas. É um sujeito que sofre a ação. Muito provavelmente, essa é a resposta. Essa é a resposta, muito provavelmente. Vamos ver as outras. Não podemos jogar a culpa. Nós é que não podemos jogar ou nós é que não podemos ser jogados? Nós não podemos jogar. Então, que é o sujeito oculto nós, é um sujeito que realiza a ação. Não é ele que não pode ser jogado, é ele que não pode jogar. Então, ele realiza a ação, tá?
Agora, olha aí. Certamente os governadores. Então, aqui ele sujeito a gente. Logo, voz ativa. Agora vamos lá. Certamente, governadores e prefeitos precisam fazer seus deveres de casa. Eles precisam fazer ou eles precisam ser feitos? Eles precisam fazer. Então, são eles que vão fazer, eles não serão feitos. Então, se são eles que vão fazer, olha aí, olha aí, olha aí. Aqui você tem um sujeito que realiza a ação. Logo, você tem voz ativa. Provavelmente, a resposta, letra B, de nádegas. B de nádegas. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Então, vamos lá. Resposta, letra B, de nádegas. Questão 6. Na linguagem coloquial, informal, presente em diversas modalidades do uso da língua, exceto na norma padrão do português, registra-se o emprego dos verbos ver e vir e de seus derivados da seguinte maneira. Então, vamos pensar aqui, ó. O verbo ver, vou colocar aqui para vocês bonitinho, tá bom? Vou colocar aqui para vocês bonitinho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O verbo ver, ele não é um verbo regular, né? Ele é um verbo irregular. Tá bom? E aí, o que acontece com ele? Ele vai ficar bem assim. O presente do indicativo. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. O pretérito imperfeito, olha lá, termina com er, então vai para ia. Eu via, tu vias, ele via. Nós víamos, vós víeis, eles viam. O pretérito perfeito. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. O pretérito mais que perfeito. Estudo do indicativo, hein? Eu vira, tu viras, ele vira. Nós víramos, vós vireis, eles viram. O futuro do presente, é o futuro normal. Eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles verão. E o futuro do pretérito? O futuro do pretérito segue a mesma coisa. Eu veria, tu verias, ele veria. Nós veríamos, vós veríeis, eles veriam. Olha lá a uria, beleza? Beleza. Agora, vamos pensar aqui no modo subjuntivo. No subjuntivo do verbo ver, fica assim, ó. Subjuntivo do verbo ver. Aí eu vou colocar pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu tô falando subjuntivo, do verbo ver. Então, fica lá. Lembra que o pretérito imperfeito é aquele com SSE. Então, mas vai ficar feio demais. Vai, mas a gente vai fazer bonitinho. Então, se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, tem acento ali, se vós visseis, se eles vissem. Tá bom? Então, olha aí o SSE. Beleza? Beleza. E aqui eu vou deixar o verbo vir, tá? Aqui eu vou deixar o verbo vir. E o presente, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Só que quando ele vai para o futuro do subjuntivo, a gente está falando do subjuntivo, ele faz essa mesma mudança. Tá vendo que ele deixa de ser ver? Não é se eu visse, é se eu visse. Então, ele passa a ser isso. E aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Ele vai deixar de ser
ver e vai passar a ser vir. Então, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Tá bom? Só que o que acontece? A galera fala assim, ó, ô, Marina, você encontrou algum barão? Aí eu, não encontrei, não. Nossa, você vê o barão, você fala que eu mandei um abraço. Não é se você vê o barão, é se você vir o barão. E aí todos os verbos que são derivados de ver, eles vão seguir a mesma regra. Prover, né? Deixa eu ver, entrever, tudo isso, todos esses verbos, eles vão ser verbos que vão seguir a mesma regra do ver. E os verbos que são derivados do vir, eles também sofrem uma alteração, tá? Então, como é que fica o verbo vir? Vamos pensar. Indicativo, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, ele vem. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. Vinhais é feio, mas existe. Lembra que existe gente feia, mas que é real. Pretérito perfeito. Eu vim. Tu vieste. Ah, então tá vendo que virou vir, vai pro é. Eu vim. Então, eu intervim e não eu intervi. Porque intervir vem de vir e não de ver. Então, eu intervim com M de Marina. Tu interviestes. Ele interveio. Nós interviemos. Vós interviestes. Eles intervieram, tá? Eu viera, tu vieras, aí é o mais que perfeito. Ele viera, nós viéramos, vós vieres, eles vieram. Futuro. Eu virei, tu virás, ele virá, nós viremos, vós vireis, eles virão. Pretérito, desculpa, futuro do pretérito, né? Eu viria, tu virias, ele viria, nós viríamos, vós viríeis, eles viriam. Agora vamos lá para o subjuntivo. O se vai ficar se. Aí eu vou colocar aqui. Eu viesse. Ah, então ele ganha o é, tá vendo? Ele é vir, mas ele ganha o é. Então, se eu interviesse, se tu viesses, porque todos os derivados vão seguir a mesma coisa. Se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis. Ó o SSI aí, ó. Aqui, ó, SSE, quer dizer. E se eles interviessem, ou seja, não se eles intervissem, se eles interviessem. Porque vissem é do verbo que é derivado de ver. Então, se eles viessem, interviessem. E a mesma coisa também vai mudar lá, ó, no futuro, não é quando eu vir, do subjuntivo, porque quando eu vir é do verbo ver. Então, quando eu vier. Então, quando eu intervier. Quando tu vieres. Quando ele vier. Quando nós viermos. Quando vós vierdes. Quando vós vierdes. Quando eles vierem. Não apareceu aí, mas é eles vierem. Tá bom? Então, é só você lembrar. Quando é o verbo ver, ele passa a ser vir. Né? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. E quando é o verbo vir, ele passa a ser vier. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Mas como que eu vou lembrar isso?
Uai, você vai lembrar decorando, não tem jeito. Então, vamos lá. Ele quer saber de você, então, qual das opções, tá? Qual das opções é mais comum que as pessoas utilizem na língua coloquial, na língua informal. Então, olha lá. É mais comum que as pessoas usem intervieram ao invés de interviram? Não, é mais comum que as pessoas usem interviram ao invés de intervieram. Intervieram seria o certo, tá bom? Aí prover é de ver. Então, olha lá, é normal que as pessoas usem proveram ao invés de proviram? Não, né? Aí o que que acontece? O proveram é o certo. Então, essa aqui também não é. É normal que as pessoas falem sobrevir ao invés de sobreviver? Vem de vir, né? Então, no caso, as pessoas não falam muito o certo. Sobrevir é o certo. Então, ó, intervieram é o certo, proveram é o certo, sobrevir é o certo. Agora, as pessoas falam ver ao invés de vir. Então, se ela me ver, na verdade tinha que ser se ela me vir. Quando ela me vir. E aí as pessoas realmente fazem isso, né? Foi o que a gente falou. Foi inclusive o exemplo que eu dei pra gente. Ah, mas se você vê o barão. Não, não é se você vê, é se você vir o barão. Portanto, resposta letra D de jeans. D de jeans. Então vamos lá. Questão 7. No português, alguns verbos apresentam dois tipos de particípio, tá? Entregado, pagado, pegado, entregue, acendido, aceso, né? Então, e aí olha lá. Então, entregado, entregue, pagado, pago, pegado, pego ou pego, acendido, aceso, impresso, imprimido, tá bom? E aí a gente tem então, em face disso, os gramáticos recomendam que se usem as formas. Vamos lá, vamos lá. As formas longas ou expandidas com o verbo ter. As formas longas ou expandidas com o verbo ter. Então, o carteiro tinha entregado a carta. Verdadeiro. Então, eles recomendam que façam isso. Tá lá no início a gente falou, esses verbos que têm mais de um particípio são chamados de verbos abundantes. Coloquei para vocês uma tabelinha explicando, inclusive quando é o verbo no infinitivo e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Os gramáticos preferem que as pessoas falem o carteiro tinha entregado e não o carteiro tinha entregue. Então, verdadeiro. Verdadeiro, tá? As breves com o verbo ser e estar. Então, olha lá. Se ele tinha, aí ele vai expandir. Entregado. Agora, se ela estava, aí fica breve. Então, as cartas estão ou foram entregues. Então, olha aí. Com o verbo ter, ela vai ficar expandida. Com o verbo ser e com o verbo estar, ela vai ficar o quê? O quê? O quê? Reduzida. Breve, né? Então, olha lá. Essa daí também é verdadeira. Verdadeira. Então, por enquanto, 1 e 2. Fechou? 1 e 2. Beleza, Mar. Agora vamos ver a 3 aí. Eles preferem que sejam utilizadas as formas breves com ter e haver. Eu tinha e havia pago. Ó, lá em cima a gente já falou que com o verbo ter, a gente coloca a forma longa. Então, se a gente colocou que a outra lá é verdadeira, você já tinha que ir aqui pensando que ela é falsa, tá bom? Ela é falsa. Então, aqui, ó, ter e haver, eles preferem com as formas longas ou expandidas. Então, aqui tinha que ser eu tinha, eu havia pagado a conta. Então, essa é falsa. Essa é falsa. E a 4, olha lá.
prefere as formas longas com o verbo haver. É isso, né? É o que a gente falou. Então, olha cá, a gente com o verbo haver prefere expandidas. Então, vamos lá. Ter e haver formas longas. Então, essa aqui é verdadeira. 1, 2 e 3. Ter e haver formas longas. Expandidas. Ser e estar formas breves, tá? Ou reduzidas. Então, olha lá. O trabalho foi entregue, porque é o verbo ser. Agora, eu tinha entregado o trabalho. Tranquilo? Então, com ter e haver, formas longas expandidas. Com ser e estar, formas breves reduzidas. Ó, eu lembro assim, ser e estar são pequenininhos, ter e haver são maiores. Então, eu lembro desse jeito. Fechou? Então, a resposta aí vai ser 1, 2 e 4, né? Então, vamos ver. Estão corretas as afirmativas 1 e 2 apenas? Não. 3, a 3 é falsa. Não. 1, 2 e 4? Sim. Resposta letra C. D, 2, 3 e 4? Não, né? A 3 é falsa. Então, vai ser 1, 2 e 4. Resposta letra C de anos. C de anos. Galera, é isso, tá? A parte de verbo que cai, ela cai assim. Não cai aquela questão, né, de verbo, aquilo tudo de verbo, né, tipo, defectivo e tudo mais, sem ser, igual a gente viu, abundantes e tudo mais, sem ser em questões contextualizadas. Então, quando cai verbo, ou cai gramática para você saber as desinências, e aí você precisa saber as desinências, que é o caso daquela questão que a gente viu aqui, ó, da questão aqui das desinências, tá bom? Aí é só lembrar. Ou cai o verbo contextualizado. Por exemplo, a questão que a gente viu aqui dos verbos no imperativo, a questão que a gente viu lá do verbo defectivo, né? Aqui a voz passiva e tal, é só lembrar, então é tudo contextualizado, beleza? E agora, olha aqui outra questão contextualizada, com os verbos irregulares, o verbo vir e o verbo ver, mas não tá te perguntando qual que é o certo, qual que é errado, tá te perguntando qual que é utilizado. Então, na verdade, isso aqui é mais uma questão de variação linguística do que de verbo propriamente dito, tá bom? E aí, a última, que essa aí realmente foi uma questão mais complicada, você tinha que saber, mas é igual eu falei com vocês, ter e haver, formas longas expandidas, ser e estar, formas breves reduzidas. Essa questão, se não me engano, é do soldado. Para o CFO cai mais análise sintática, para o soldado cai verbo também, então cai análise sintática e verbo. E aí, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do resumão, que tudo dê certo, que qualquer coisa vocês entrem em contato comigo. Pode me mandar mensagem, pode me gritar, pode falar, Má, eu preciso de você. E arrasem nessa prova. Galera, arrasem, arrasem, arrasem. Vocês vão conseguir. Relaxa, a prova tá agora, vai dar tudo certo. O que vocês precisarem, vocês podem me gritar. Me grita, me grita, me grita, me grita. Lá no @prof.marinacouto. Fechou? Qualquer coisa, vocês me chamam. Então, é isso. Um beijo. Tchau, tchau.